Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Viviane Maldonado, a sua professora de LGPD. E hoje nós vamos conversar sobre um tema complicadíssimo. Meu Deus, quanta confusão já aconteceu em razão de problemas interpretativos do que diz a LGPD. Sabe que tema é esse? Agentes de tratamento. Mas você pode ficar sossegado, porque você sairá daqui desta aula com uma compreensão muito clara a respeito do quê? De quem são os agentes de tratamento e principalmente como diferenciar as duas categorias que existem. Muito bem, vamos então começar pelo começo. O que é a LGPD e o que são os agentes de tratamento, né? A LGPD é uma lei que trouxe regras sobre as atividades de tratamento. Basicamente, a lei traz o conjunto de normativas, vamos dizer assim, de obrigações com relação às pessoas que tratam dados pessoais. E quem são as pessoas que tratam dados pessoais? Essas pessoas estão lá no artigo 1º da lei e basicamente são de 3 tipos: pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público e pessoas naturais. Sim, pessoas naturais também ficam obrigadas a cumprir a legislação. Existem algumas exceções, mas não são nem exceções para a classe A, classe B, classe C. As exceções que estão lá no artigo 4º são com relação a alguns tipos de tratamento que ficam fora da incidência da lei. Por exemplo, quando uma pessoa natural está tratando dados para finalidades privativas, né? Finalidades pessoais e não econômicas. Mas muito bem, considerando que então quem trata dado pode ser pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito público e pessoa natural, a LGPD dá então um nome a essas pessoas que tratam dados. E que nome é esse? É justamente o nome de agente de tratamento. Mas a LGPD faz mais. Ela categoriza esses agentes de tratamento em 2 classes: controladores e operadores. E muitas vezes tem sido bastante difícil para as pessoas compreenderem exatamente esse sentido. Então nós vamos começar a nossa construção aqui do nosso raciocínio a partir do quê? A partir do que está lá no glossário do artigo 5º, né? Eu não sei se você sabe, mas a LGPD tem um glossário lá no artigo 5º com as principais definições que você precisa entender para efetivamente fazer interpretações corretas da lei e poder aplicá-la de uma maneira efetiva, fugindo de qualquer problema interpretativo. E lá no artigo 5º, então, a gente tem basicamente a própria definição de agentes de tratamento, definidos como controlador e operador, e temos as definições de controlador e temos a definição também do operador. Quando você vai à lei, e eu recomendo que você agora mesmo, se não abriu a LGPD, que você abra agora para você poder acompanhar o que é que eu estou dizendo, você verá que está lá na lei que o operador é então a pessoa jurídica, vamos dizer, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. É o que está definido efetivamente lá no artigo 5º. E nessa perspectiva, o que é que aconteceu? Logo no início, quando a lei foi aprovada, muitas pessoas, muitas empresas e inclusive muitas entidades públicas passaram a entender que esse em nome de que seria uma espécie de um procurador ou até mesmo alguém que estivesse dentro da organização recebendo ordens, vamos dizer, de um superior ou de um chefe ou do topo da organização. Mas essa interpretação, embora quando você lê, você possa entender isso, ela não é, em definitivo, o sentido da legislação. Ela não é. E eu tenho a mais absoluta certeza do que eu estou
falando. E se você não acredita em mim, eu vou te dar pelo menos 3 razões pelas quais eu tenho que afirmar que o operador e o controlador não estão numa linha hierárquica. A primeira razão, só para você já entender o contexto, é que esse modelo de existir controlador e operador, ele na verdade ele não foi inventado pelo legislador brasileiro. Esse modelo foi importado pelo legislador brasileiro porque esse duplo modelo ele já é utilizado há muito tempo em ambiente europeu, especificamente na União Europeia. Ora, se lá já é mais do que consolidado que não existe hierarquia entre controlador e operador, e se o nosso legislador pegou, inclusive utilizou a mesma ou muito similar nomenclatura para dizer a mesma coisa, então é claro que aqui no Brasil não seria diferente. Segunda razão pela qual eu tenho a mais absoluta certeza disso que eu estou falando. A própria ANPD já falou sobre isso. Quem é a ANPD? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a autoridade máxima em proteção de dados, inclusive a autoridade que possui poderes fiscalizatórios e sancionatórios. A ANPD, ela produziu um material chamado Guia Orientativo justamente para explicar aos agentes de tratamento. E, aliás, eu convido você a entrar no meu grupo lá do Telegram. Por quê? Porque eu vou disponibilizar lá para você esse guia orientativo. E não é só isso não, eu vou disponibilizar também um mapa mental dessa aula para você voltar a esse mapa quando quiser se lembrar daquilo que a gente está explicando. Então já se inscreve aqui no canal do Telegram. Mas pois bem, essas são 2 razões e a terceira eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como é que eu vou saber efetivamente se não existe essa hierarquização, quem é o controlador e quem é o operador? Então, vamos lá. Prestem atenção. Respirem fundo, que agora que vocês terão efetivamente a explicação. As pessoas que escolhem tratar dados pessoais, tratam dados pessoais em razão da sua missão na face da Terra, certo? Uma empresa que está constituída, ela tem os seus objetivos. Uma entidade pública, ela tem os seus objetivos normalmente definidos constitucionalmente e por essa razão, tanto entidades públicas quanto entidades privadas precisam tratar dados. Essas entidades, por definição, elas são quem? São exatamente o controlador. São elas que decidem efetivamente como tratar os dados e por que tratar dados e tudo concernente à atividade de tratamento. Então, você pode olhar para cada uma dessas entidades como um controlador em si mesmo. Agora imagine que ou uma empresa privada ou uma entidade pública não consiga realizar todas as atividades de tratamento. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que ela não tenha servidores e que ela precise então contratar um serviço de cloud. Quando ela vai contratar esse serviço de nuvem, o que ela está fazendo na prática? Ela está terceirizando a atividade de armazenamento, ou seja, ela pensa assim, eu não consigo armazenar, então eu vou contratar alguém para armazenar para mim. Nesse caso, a empresa que vai fazer o armazenamento para aquela empresa que precisa de alguém que, enfim, que preste esse serviço, aquela empresa de nuvem, ela passa a ser um operador com relação a quem enviou o trabalho. Vamos dizer assim. Então, há uma relação muito típica de um fornecedor. Então, a empresa principal seria o controlador e a empresa de nuvem seria o operador. Então, basicamente, essa é a distinção. O que vocês têm que prestar atenção é que nem sempre, quando vocês enxergam 2 entidades, uma vai ser controlador e a outra vai ser operador. Para acontecer isso, é preciso de fato que haja uma terceirização. Por quê? Porque às vezes uma empresa envia dados para outra empresa, mas não como operadora, não como prestadora de serviços. Ela pode enviar, por exemplo, como um parceiro comercial, e nesse caso serão 2
controladores. E vocês querem saber então qual é a terceira razão pela qual eu tenho a mais absoluta certeza disso que eu estou falando, e eu estou frisando muito porque até hoje vocês encontrarão por aí pessoas dizendo o contrário. Não, o certo é isso aqui, e absoluta concordância com o que está dito pela ANPD. A terceira razão é basicamente a seguinte: nós temos uma parte da lei, lá a partir do artigo 42, em que é tratada a responsabilidade dos agentes de tratamento perante danos ocasionados a quem? Aos titulares, por exemplo, numa hipótese de vazamento. E o legislador, com o intuito de proteger o titular, colocou em solidariedade tanto controlador quanto operador nas hipóteses que ele esclarece lá. E qual é o sentido disso? O sentido de que, se o titular quiser promover uma ação, ele pode colocar no polo passivo da ação controlador e operador. Ora, como vocês percebem, não faria nenhum sentido o titular promover a ação contra o CEO da empresa e o funcionário que trabalha lá no departamento de TI, por exemplo. Claro que não. Se um titular sofrer um dano, ele vai promover a ação contra quem? Contra o CNPJ ou contra os CNPJs, o que significa dizer que, de fato, os agentes de tratamento são sempre as entidades. E quando lá no artigo 39 a lei fala de que o operador recebe instruções do controlador, não são instruções hierárquicas, são a delimitação do contrato, que inclusive aqui no Brasil é considerado boa prática que exista, de que quando você vai terceirizar uma atividade de tratamento, deve haver um instrumento delimitando o objeto do tratamento, inclusive com as responsabilidades de quem vai tratar aqueles dados, com as proibições, dizendo basicamente o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. É esse o sentido das tais das instruções, não é nada hierárquico. Então, para resumir, pessoal, agentes de tratamento podem ser pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público e pessoas naturais. Essas três classes podem estar divididas entre controladores e operadores. E quem define isso, inclusive, não é você. O que define é a própria situação. Quando você tiver por foco olhar para aquela empresa e o tratamento que ela realiza, você estará enxergando o controlador. E quando esse controlador precisar terceirizar alguma atividade de tratamento, o que é que acontece nesse caso? A mágica. Surge um operador com relação àquele controlador. De modo que você pode dizer que existe controlador sem operador, mas não existe operador sem controlador, porque o operador só é operador porque ele está a serviço de alguém. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, essa matéria é importantíssima. Aliás, se você conseguiu anotar tudo e aprender, saiba que você está na frente de muita gente. E vão lá buscar o mapa mental. Onde? No canal do Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. Um beijo, até a próxima.